Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 12, né? E a nossa leitura será a partir do versículo de número 11, né? Que diz assim o título da mensagem, né? O desinteresse de Paulo, né? Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência. Vou repetir. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por que em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, e não vos fui pesado. Mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Sobre as mesmas pisadas? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Os últimos avisos aos coríntios. Saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. E que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo escreve uma carta avassaladora, né? Uma carta avassaladora aos irmãos, né? Que vive de
alguma forma, né, mais na carne do que no espírito. O apóstolo Paulo foi levantado pelo Senhor exatamente como um verdadeiro tirateima, né? É um apóstolo, foi um apóstolo, e a sua palavra, através do que está escrito, palavra de Deus, que saiu da boca do apóstolo, usado de forma tremenda pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, exatamente por causa do Espírito Santo, que ela foi corrigida, ela foi dada, né? Ela foi aplicada e corrigida pelo Espírito Santo de Deus, que usava, que usou, que usa e continuará usando cada um dos seus servos, que ministrar esta palavra onde quer que esteja. É palavra viva e eficaz, é palavra fiel e verdadeira, é palavra de vida e vida com abundância. A santa palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela é a lei de Deus. Os estatutos dados por Deus a Moisés, né? As leis, os estatutos e os mandamentos, dada por Moisés e aplicada por cada um de nós, pastores, ministros, pregadores da santa palavra de Deus, que utilizamos a Bíblia Sagrada para levar, né, as boas novas do Senhor. Né? Os pés do Senhor, a palavra de Deus afirma lá em Isaías, né, que os pés formosos dos que leva as boas novas são os pés dos pregadores da santa palavra de Deus, né? De todos os pastores, todos os evangelistas, todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os pregadores, por mais simples e humilde que seja, que não tenha comenda nenhuma, né? Mas que tem a graça de Deus, que aplica a santa palavra de Deus com sinceridade de coração, com simplicidade, com humildade, com honestidade, né? Esta pessoa, né, ela tem as virtudes do Senhor na sua vida para pregar a santa palavra de Deus. Por isso que a palavra fala: quão formosos são os pés dos que levam as boas novas do Senhor, né? E as boas novas do Senhor são exatamente o que está escrito na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Não é no rádio, não é na revista, não é no jornal, não é na internet em si, e sim aquilo que sai da santa palavra de Deus. Eu estou usando aqui a internet? Sim, mas estou usando só como veículo de comunicação, né? Apenas como veículo de comunicação. Mas eu estou pregando a santa palavra de Deus, usando a Bíblia Sagrada que está aqui nas minhas mãos, aqui na minha frente, em cima do santo altar do Senhor. A minha Bíblia tem 2017 páginas. Revista, a minha Bíblia chama Bíblia Sagrada, Bíblia de ensino pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991. Tá certo, irmãos? Então é exatamente isto que Paulo exortava os irmãos e dizia, né? Fui nécio em gloriar-me, né? Vós me constrangestes, né? Porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, o servo de Deus, o homem de Deus, o ministro de Deus, o mensageiro de Deus, que ministra a santa palavra de Deus,
com sinceridade de coração, com singeleza, com simplicidade, com humildade, com sinceridade, com honestidade. Ele é tão grande, tão importante, quanto os mais ilustres homens de Deus do passado. Ainda hoje, né? É exatamente assim. E Paulo falava disso aos irmãos, né? Pela força da palavra de Deus que saiu da sua boca, né? Ainda que ele tenha de alguma forma humilhado os irmãos, mostrando a verdade, né, de tudo aquilo que nós pregamos. Né? Os irmãos, né, não gostaram. E Paulo ficou constrangido pela reação dos irmãos, pela atitude dos irmãos, pela forma que os irmãos estavam vivendo. Né? E aí Paulo fala, né, ele afirma, né, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Né? Porque nós, verdadeiramente, nós não somos nada. Nós somos um verme na presença de Deus. Nós somos um sopro. Nós temos consciência disso. Né? Inclusive, eu também tenho. Só que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. Ai daqueles que duvidar. Melhor aqueles que creem. Né? Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Né? Paulo disse isto e eu também falo da mesma forma. Né? Ai daquele que duvidar. Melhor os que creem. Né? Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Né? Paulo falava com os irmãos dessa forma, porque as igrejas tinham toda assistência a parte de Paulo. A palavra que Paulo pregava, Paulo ia levar pura e exclusivamente a salvação de Deus. Nada de despesa para os irmãos pagar. Né? Ele ia por conta própria, né? Ou às vezes sustentado por irmãos que tinham posse, que podia, ao enviar. Né? Porque as igrejas que entra uma oferta maior, que tem uma arrecadação maior, ela tem o dever e a obrigação de enviar, né? Enviar os seus pregadores, arcando, bancando, com toda a despesa de viagens e hospedagens, exatamente para que os irmãos preguem a palavra de Deus sem cobrar nada. Não é para cobrar. A palavra de Deus nos exorta, nos ensina dizendo, nós não, de graça recebestes, de graças dais. Jesus instruiu os primeiros discípulos que ele enviou, já foi ensinado desta forma, quando ele enviou 2 a 2, enviou os 12 primeiramente, 2 a 2, e já ensinou para eles desta forma. A primeira vez que o Senhor enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Primeiro diz, eis que vos dou poder para expulsar os demônios. A ordem é esta. Eis que vos dou poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortíferas, não lhes farás dano algum. De graça recebestes, de graças
dais. Portanto, o pregador da palavra de Deus, o verdadeiro, o genuíno, homem de Deus, mulher de Deus, varão de Deus, varô de Deus, ele não pode cobrar cachê para pregar a palavra de Deus. Ele não pode. As despesas de viagens e hospedagem, estadia, a igreja local banca. E é só isso e mais nada. Ele não pode enriquecer às custas da obra de Deus em hipótese alguma. Né? E é disso que Paulo está falando aqui. Né? Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Porque Paulo falou duro. Paulo foi firme. Paulo não brincava. Não tinha brincadeira com Paulo. Ele aprendeu de Jesus. Foi ensinado por Jesus. Levantado por Jesus. Preparado e capacitado por Jesus. Então com ele não tinha meio termo. Com Paulo não tinha meio termo. Era assim, sim, não, não. Né? Por isso, ele sentia que pela força da palavra, de alguma forma ele estava agravando os irmãos. Por isso ele pedia perdão. Porque a palavra era pregada, era muito dura. Né? Os irmãos se sentiam constrangidos, muitas vezes. Né? Ele pedia perdão. Né? Perdoai-me este agravo. E continua falando. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Aleluia, Pai. E sim, a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, irei aonde vocês estão, nas suas igrejas, nos seus bairros, nas suas cidades, nos seus estados. Irei por amor a vocês, por amor das vossas almas, porque eu sei que vocês estão andando fora do prumo. E uma vez levado pelo Senhor, mandado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, eu serei duro, mas as vossas almas serão salvas. Eu não irei buscar nada de vós. Eu irei apenas levar a vós a salvação de Deus, porque os vossos pastores estão deixando a desejar. As pessoas que estão pregando a palavra de Deus nas suas igrejas não estão pregando a sã doutrina do Senhor. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que sara, a palavra que libera, a palavra que salva, sobretudo. E eu irei e levarei a vocês. Mas não se preocupe, não quererei nada de vocês, a não ser o amor e a salvação das vossas almas. Porque eu irei por amor, não quererei nada de vocês, não serei pesado a vocês, não comerei, nem dormirei, nem viajarei às custas de vocês, e sim pelo meu próprio trabalho, realizado com as minhas próprias mãos, e a quem aquele que o Senhor me der graça aos seus olhos, me der graça aos olhos deles, que de maneira espontânea estiver sobrando, sobejando, que possa estar me ajudando nesta empreitada da qual o Senhor colocou nas minhas mãos. É disso, irmãos, que Paulo estava falando. Eu também falo da mesma forma, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Só para fechar, reafirmar o que Paulo disse aqui, nesse último versículo que eu acabei de ler aqui agora. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Ou seja,
Eu não vou aí para buscar nenhum tipo de bem que vocês têm, a não ser aquilo que esteja sobrando, que vocês possam doar, ofertar para a obra de Deus. Né? Mas vou aí buscar a vós. Vou por amor a vocês, por amor às almas de vocês. É para isto que eu fui chamado. É para isso que eu fui levantado. E é para isso que eu trabalho. Como disse Jesus, meu Pai trabalha noite e dia e eu trabalho também. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai.